Sabe, há algo bem peculiar que acontece quando uma pessoa começa a despertar espiritualmente. E não é o que muita gente imagina. Não há luz dourada descendo do céu, nem anjos aplaudindo, nem a promessa de que dali em diante tudo vai dar certo. O despertar não é um milagre, é uma visão. E essa visão tem um preço, porque de repente você começa a enxergar através do jogo. Por toda a vida, você acreditou nas regras, nos papéis, nas metas. Acreditou que precisava ser alguém, conquistar algo, chegar a algum lugar. E então, um dia, sem aviso, algo dentro de você muda. É como se a cortina se abrisse e você percebesse que o palco nunca foi real. O mundo continua igual, mas o seu olhar nunca mais será o mesmo. A inocência se vai, e o que fica é uma lucidez desconfortável, quase insuportável, mas absolutamente libertadora. O curioso é que ninguém te prepara para isso. Todos falam sobre o ganhar do despertar, paz, luz, consciência, mas ninguém menciona as perdas. Porque despertar é perder o gosto pelo jogo que todos ainda estão jogando. É rir de coisas que antes te encantavam e se entristecer com coisas que antes pareciam normais. É ver através da ilusão e, ao mesmo tempo, continuar vivendo dentro dela. É uma dança entre o real e o simbólico. Mas se há algo que o despertar te ensina, é que certas perdas não são tragédias, são libertações. Cada ilusão que cai abre espaço para uma verdade mais profunda. E é sobre essas perdas que quase ninguém fala. As 10 perdas que toda pessoa desperta, enfrenta e que, uma vez vistas, jamais podem ser desfeitas. Há um instante curioso no despertar espiritual em que a vida deixa de parecer tão séria. A pessoa começa a enxergar que o mundo, por trás de toda a sua pompa e pressa, é basicamente um enorme teatro. Cada um veste sua fantasia. O profissional exemplar, o amigo compreensivo, o cidadão moralmente correto. E tenta acreditar no próprio personagem. Mas quando a consciência desperta, é impossível não rir um pouco disso tudo. É o riso que vem da lucidez, não da ironia. A pessoa passa a notar como os rituais sociais são encenações refinadas, os cumprimentos automáticos, os elogios forçados, as conversas que giram em torno de status, tudo soa como falas ensaiadas. E de repente aquele desejo de ser alguém importante perde o brilho. O ego começa a parecer uma criança brincando de ser adulta, levando a sério um jogo que nunca existiu. A vida então se revela mais leve, mas também mais estranha. É como se o despertamento abrisse uma cortina invisível. Atrás dela não há segredos cósmicos, apenas a constatação de que todos estão atuando sem saber. O ser desperto passa a observar em silêncio o espetáculo humano. Disputas por poder, medo de rejeição, vaidades disfarçadas de virtude. Que o mais intrigante é perceber que já fez parte disso tudo, acreditando com a mesma intensidade. Ver isso é como acordar de um sonho que parecia real demais. Com o tempo surge uma espécie de desapego tranquilo. Você ainda participa do jogo, claro, mas sem acreditar tanto nas regras. Vai ao trabalho, conversa, cumpre seus papéis. Porém, com um sorriso interno, sabendo que tudo é passageiro. Essa leveza não é apatia, é sabedoria. É entender que o palco da vida continua o mesmo, mas agora você sabe que é só um palco. E isso muda completamente a forma de viver. Mas essa nova visão também traz uma sombra. Quando você percebe o teatro, é inevitável começar a enxergar o que motiva os atores. As palavras bonitas já não encantam. Os gestos nobres parecem calculados, e o olhar atravessa as máscaras. É o próximo estágio do despertar, a perda da inocência sobre as motivações humanas. E é aí que o riso dá lugar a um silêncio mais profundo. Quando a consciência se expande, algo inevitável acontece. Você começa a enxergar através das intenções das pessoas e das suas próprias também. Aquilo que antes parecia puro altruísmo, agora revela nuances de ego, medo ou desejo de aprovação. É como trocar os óculos e perceber que a lente anterior era cor-de-rosa demais. O despertar espiritual remove o verniz e mostra o que realmente move os comportamentos humanos. Necessidade de controle, busca por reconhecimento, fuga da dor. Você passa a notar, por exemplo, quando alguém fala sobre amor, mas carrega nas entrelinhas a ânsia por ser amado. Ou quando um discurso de humildade é, na verdade, uma estratégia disfarçada de autopromoção. Até as boas ações, às vezes, nascem de um medo inconsciente de não ser suficiente. E isso dói de ver.
Dói porque desmonta a fantasia de que o mundo é movido por boas intenções, mas ao mesmo tempo é libertador enxergar o jogo como ele é. A mente desperta também aprende a rir disso, ainda que com certa melancolia. Alan Watts dizia que o ser humano é um ator que se esqueceu de estar atuando. E nada mostra isso tão claramente quanto as motivações por trás de nossos discursos. O ego é um mestre do disfarce. Prega sobre compaixão, mas não suporta críticas. Fala de liberdade, mas busca aplausos. Ensina espiritualidade, mas quer ser visto como iluminado. E quando você percebe isso, o mundo parece despir-se diante de você. A partir daí, nasce uma nova forma de empatia. Não a empatia ingênua, mas a empatia lúcida. Você compreende que cada pessoa age conforme o nível de consciência em que está. Ninguém é vilão absoluto, apenas alguém tentando não afundar na própria confusão interior. E talvez por isso, o ser desperto já não se irrita tanto com o erro alheio. Ele apenas observa, com um olhar misto de compreensão e cansaço. É uma compaixão sem romantismo, nascida da clareza. Mas ao olhar tanto para fora, algo começa a mudar por dentro. O ser desperto percebe que não pode julgar o outro sem enxergar o próprio reflexo. Afinal, as motivações humanas que ele vê nos outros são as mesmas que um dia o conduziram. E é aqui que ocorre a próxima grande perda, a crença em um eu sólido. Porque quando você enxerga todas essas camadas em si, começa a perceber que o eu é muito menos concreto do que imaginava. Chega um ponto em que o ser desperto olha para dentro e percebe algo desconcertante. O eu que ele defendia com tanto afinco não está realmente lá. Ele observa seus pensamentos mudarem, suas emoções oscilarem, suas crenças se transformarem e começa a se perguntar: quem é o eu que vive tudo isso? É uma sensação estranha, como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais tenta definir quem é, mais escapa. O ego se revela um fluxo, não uma rocha. Alan Watts dizia que o eu é como um redemoinho em um rio. Tem forma, mas não substância própria. O corpo muda, as ideias mudam, as memórias se reescrevem, mas o fluxo da consciência continua. Quando a pessoa desperta para isso, sente uma mistura de liberdade e vertigem. É libertador perceber que não há um eu fixo a proteger, mas também é inquietante perceber que não há ninguém no controle. É como soltar o volante e descobrir que o carro anda sozinho. Essa descoberta desmonta o orgulho e o medo ao mesmo tempo. O orgulho se dissolve porque já não há uma entidade superior a defender. O medo se dissolve porque não há mais quem precise ser protegido. A vida se torna um movimento espontâneo, como o vento que passa, o som que surge e desaparece. O ego grita, tentando reafirmar sua existência. Mas o silêncio da consciência responde: tudo isso é apenas experiência acontecendo. E nesse instante, algo muda para sempre. É curioso observar como o mundo inteiro gira em torno da ideia de identidade. As pessoas constroem carreiras, relacionamentos e reputações baseadas em um quem sou eu, que no fundo é só uma narrativa. Quando o despertar acontece, essa narrativa perde a força. Você deixa de se apresentar com títulos e passa a sentir que nada realmente te define. Nem o sucesso, nem o fracasso. Nem o passado, nem o futuro. Há apenas a presença, pura, viva, sem nome. E é nesse ponto que o jogo muda de direção. Quando a crença em um eu sólido se dissolve, você começa a enxergar que até a sua própria história é um disfarce elegante. Um roteiro que você decorou e passou a chamar de vida. Mas será que ela era mesmo sua? É essa a pergunta que inaugura o próximo estágio do despertar. A perda da crença na própria história pessoal. O momento em que o personagem finalmente começa a duvidar do próprio enredo. Em algum momento do despertar, você começa a perceber que sua história pessoal, aquela que sempre contou a si mesmo, é apenas um enredo bem ensaiado. Sou assim porque vivi isso. Fiz aquilo porque sofri aquilo outro. Tudo parece fazer sentido até que algo dentro de você questiona: e se tudo isso for só um roteiro que o ego escreveu para se sentir real? É um golpe sutil no centro da identidade. A biografia antes sagrada agora parece só uma roupa usada demais. A mente desperta começa a perceber o quanto se prendeu a uma narrativa. O herói que venceu, o injustiçado que resistiu, o sonhador que ainda busca.
Cada um de nós cria um personagem central e, com o tempo, passa a acreditar nele. É o que Alan Watts chamava de drama do eu, um teatro onde o protagonista se confunde com o ator. Quando você vê isso com clareza, algo dentro se solta. Não há mais necessidade de defender o passado, nem de prever o futuro. Essa perda é libertadora, mas também desconcertante. Porque sem a história quem você é, o que resta? Quando todos os rótulos e memórias perdem o sentido. É nesse vazio que o ser desperto descobre o espaço da verdade. Um espaço silencioso, onde não há mais justificativas, apenas presença. A vida deixa de ser um enredo linear e passa a ser um fluxo de cenas improvisadas, cada uma completa em si mesma. Com o tempo, você percebe que pode mudar sem precisar mudar de história, que pode começar de novo sem precisar apagar o que foi. O passado continua existindo, mas perde o poder de definir o presente. É como assistir a um filme que você já viu. Ainda pode apreciar, mas não acredita mais que é real. O que antes era drama vira aprendizado. O que antes era culpa vira compaixão. E nisso há uma leveza que o ego jamais conheceria. Mas há um detalhe curioso. Quando o apego à história cai, o mundo externo perde boa parte do seu encanto competitivo. As conquistas, os troféus, as comparações, tudo parece tão distante. E é exatamente isso que marca a próxima perda. O sentido nas conquistas externas. É o momento em que o ser desperto descobre que o ter e o fazer nunca foram tão importantes quanto o simples ser. Depois de questionar sua própria história, o ser desperto inevitavelmente olha para fora e se pergunta: tudo isso que conquistei, para que mesmo? É um choque silencioso. Aquilo que antes era motivo de orgulho, o status, o reconhecimento, o sucesso, começa a perder o sabor. O prazer das vitórias torna-se breve demais, quase ilusório. O que parecia ser o cume da montanha revela-se apenas mais um platô. E a mente desperta se dá conta de que o ciclo da busca é infinito. O mundo inteiro gira em torno da ideia de chegar lá. Trabalhar mais, acumular mais, vencer mais. Mas quando a consciência se amplia, o jogo muda de sentido. Você percebe que nunca houve um lá, que o ponto de chegada era apenas uma invenção para justificar a corrida. E isso desarma o ego por completo. Ele não sabe viver sem uma meta, sem um troféu à vista. O despertar, então, é como quebrar o relógio que marcava sua importância. É aqui que a liberdade começa a nascer de verdade. A pessoa desperta ainda age, ainda cria, ainda realiza, mas agora o fazer vem de outro lugar. Não é mais um esforço para provar algo, e sim uma expressão natural do ser. Ela trabalha, mas não está em busca. Ela cria, mas não precisa vencer. O prazer deixa de estar no resultado e passa a morar no processo. É o Wu-Wei taoísta em ação. Fazer sem forçar, mover-se sem empurrar. No começo isso pode parecer perigoso. A sociedade ensina que, se você não estiver correndo, está perdendo. Mas o ser desperto descobre o contrário. Ao parar de correr, começa a viver. As conquistas deixam de ser medalhas e viram manifestações espontâneas do que você é. É como tocar música por amor ao som, não pelo aplauso. E o curioso é que justamente quando o desejo de conquistar some, as coisas fluem com mais leveza. E é nessa fluidez que algo surpreendente acontece. Junto com a perda da busca por conquistas, desaparece também o medo da reprovação. Afinal, se você não precisa provar nada, por que ainda se preocupar com o que os outros pensam? Esse é o próximo estágio do despertar, a perda do medo da opinião alheia. E é nesse ponto que a liberdade interior começa a se tornar inabalável. Quando o medo do julgamento começa a desaparecer, algo extraordinário acontece. A vida finalmente se expande. O ser desperto percebe que boa parte de seu sofrimento vinha do desejo de aprovação, de ser visto, validado, aceito. Ele descobre que viveu mais como personagem do que como pessoa. Tudo era medido. O que dizer, o que postar, o que esconder. Mas quando a consciência desperta, o olhar dos outros perde o poder de aprisionar. É como se o palco inteiro apagasse as luzes e você pudesse, enfim, respirar. Você percebe que as opiniões alheias são apenas reflexos das histórias que cada um conta para si. Alguém te critica? Está revelando mais sobre o próprio medo do que sobre você. Alguém te admira demais? Está projetando o que gostaria de ser.
Essa percepção muda tudo. Porque, de repente, o elogio e a crítica têm o mesmo peso, nenhum. O ser desperto começa a agir com base em sua verdade interna, não no aplauso ou reprovação externa. No cotidiano, isso se traduz em pequenas revoluções silenciosas. Dizer não sem culpa. Escolher o silêncio em vez de se explicar demais. Vestir o que quer, não o que esperam. Fazer o que faz sentido, mesmo que pareça estranho aos outros. Cada ato de autenticidade é um passo a mais na libertação do ego social. E o mais curioso é que, quando você para de tentar agradar, começa a inspirar, porque as pessoas sentem a vibração de quem é real. Essa perda é um tipo raro de coragem. É o abandono da necessidade de controle sobre a imagem. O ser desperto já não tenta parecer bom, apenas busca ser inteiro. Não há arrogância nisso, há leveza. A liberdade interior não é sobre ignorar os outros, mas sobre não se perder neles. Você entende que o julgamento faz parte do jogo humano, mas já não joga com o mesmo fervor. E com isso, nasce uma paz que não depende de aplausos. E quando o medo da opinião se dissolve, surge um espaço novo dentro do coração, um espaço onde o ódio também perde o sentido. Porque quem não se sente ameaçado não precisa odiar. E esse é o próximo passo do despertar, a perda da capacidade de odiar. Um estágio onde a clareza substitui o rancor e a compaixão passa a guiar o olhar sobre o mundo. Há um instante no despertar em que o ódio simplesmente perde o gosto. Não porque a pessoa se torna santa, mas porque passa a enxergar demais. Ela entende que o ódio é apenas sofrimento condensado, dor tentando se justificar. A consciência desperta começa a perceber que todo ato de crueldade nasce de uma mente confusa, de um coração ferido. E quando você vê isso de perto, não há mais espaço para condenação cega. Surge, em vez disso, uma mistura de compaixão e silêncio. É claro que o ser desperto ainda sente raiva. Ela é humana. Mas a diferença é que essa raiva não gruda, não apodrece por dentro. Ela vem e vai, como uma onda que cumpre sua função e retorna ao mar. A pessoa entende que odiar é como beber veneno esperando que o outro morra. E percebe que a raiva, quando observada com lucidez, se transforma em energia para agir com firmeza, sem perder a clareza. É o poder de dizer basta, sem desejar destruição. Alan Watts dizia que sofrimento cria sofrimento. Quando alguém desperta para isso, o desejo de punir dá lugar ao desejo de compreender. Não é condescendência, é sabedoria. Você percebe que toda sombra é um pedido inconsciente por luz, inclusive a sua. E quanto mais se reconhece nas falhas dos outros, mais impossível se torna odiá-los. O ódio exige separação. O despertar dissolve exatamente isso. A ilusão de que há eu e eles. No cotidiano, isso muda tudo. Discussões que antes durariam dias agora se resolvem em minutos. A necessidade de ter razão perde o sentido. E o coração se torna mais leve. Você começa a escolher a paz. Não por fraqueza, mas por inteligência. O ódio cansa. O perdão liberta. E a verdadeira liberdade interior nasce quando a mente aprende a descansar em vez de reagir. É quando o silêncio se torna mais forte que qualquer resposta. Mas esse estado traz uma consequência curiosa. Quando você deixa de odiar, também deixa de precisar ser coerente o tempo todo. Afinal, quem vive em paz com as próprias contradições não luta para provar consistência. E é exatamente isso que surge a seguir. A perda da necessidade de coerência, onde a fluidez da vida começa a substituir a rigidez da mente. Um dos sinais mais sutis do despertar é quando a pessoa para de se cobrar coerência absoluta. Antes tudo precisava se encaixar. O que dizia, o que fazia, o que acreditava. Mas com o tempo, ela percebe que a vida é movimento, não estrutura, que só as coisas mortas permanecem iguais. O ser desperto entende que mudar de ideia não é contradição, é evolução. A coerência rígida é uma forma de prisão disfarçada de virtude. Durante muito tempo, o ego tenta manter uma imagem sólida. Eu sou assim, eu penso assado, eu nunca faria tal coisa. E então a consciência, com sua ironia suave, desmonta tudo isso. Um dia você acredita numa coisa, no outro sente o oposto. E pela primeira vez isso não causa culpa, causa alívio. É como finalmente aceitar que as marés mudam e que você é feito delas. O ser desperto deixa de buscar coerência e passa a buscar verdade.
mesmo que ela mude todo dia. Essa perda de rigidez traz uma nova leveza ao viver. A pessoa se permite ser paradoxal, inconstante, humana, aprende a rir de si mesma quando muda de opinião e a agradecer pelas incoerências que revelam crescimento. Afinal, não há nada mais vivo do que um ser em transformação. Alan Watts dizia que a sabedoria é dançar com a vida, não marchar contra ela. E a incoerência é o passo mais natural dessa dança. No cotidiano, isso se reflete na maneira de se relacionar. Você já não exige que o outro seja previsível ou igual a ontem. Aprende a deixar as pessoas mudarem sem tomar isso como ofensa. E essa liberdade se expande em todos os sentidos, espiritual, emocional e intelectual. O ser desperto entende que a fluidez é o estado natural da consciência e que tentar congelá-la em um eu fixo é sufocar o próprio milagre de estar vivo. Mas quando você começa a viver nessa profundidade, uma nova consequência aparece. A superficialidade se torna insuportável. As conversas rasas, os dramas banais, as distrações incessantes, tudo parece barulho demais para quem aprendeu a ouvir o silêncio. E é exatamente aí que surge a próxima perda do despertar, a perda da tolerância à superficialidade, o preço inevitável de ver o mundo com mais profundidade do que ele está disposto a mostrar. Com o despertar vem uma sensibilidade nova, quase incômoda. As coisas que antes divertiam agora parecem vazias. As conversas que antes distraíam agora soam como ruído. O ser desperto começa a perceber que o mundo se alimenta de distrações para não encarar o próprio vazio. E quando a consciência se aprofunda, o barulho da superfície se torna ensurdecedor. É o preço de ver fundo. Não dá mais para se entreter com o raso. A paciência com o pequeno teatro social vai diminuindo, não por arrogância, mas por incompatibilidade vibracional. As fofocas, as vaidades, as discussões sem propósito, tudo parece um eco distante. A pessoa desperta ainda participa, mas sente como se estivesse visitando outro planeta. E o curioso é que, ao tentar se explicar, percebe que poucos realmente entendem. É o isolamento natural de quem começou a enxergar além do óbvio. Essa perda da tolerância é, na verdade, um chamado. Um convite para buscar ambientes e pessoas com mais profundidade. Leituras que nutrem, silêncios que curam, conversas que tocam a alma. O ser desperto passa a valorizar a presença mais do que a fala, o olhar mais do que o argumento. É como se o radar da consciência começasse a filtrar automaticamente o que tem essência daquilo que é apenas ruído. Mas essa mudança tem um custo emocional. Muitas relações se desfazem, não por conflito, mas por falta de sintonia. A solidão aparece, não como castigo, mas como consequência. O ser desperto começa a sentir falta de algo que poucos oferecem. Verdade, que essa busca por autenticidade o torna mais seletivo, mais silencioso, mais interiorizado. A solidão deixa de ser ausência e passa a ser escolha. E é justamente quando essa solidão é plenamente aceita que ocorre a última e mais profunda perda, a da esperança de chegada final. Porque o ser desperto entende, por fim, que não há linha de chegada, que o caminho não leva a um destino, mas é o próprio destino. E é nesse entendimento que o despertar se completa, não como final feliz, mas como aceitação radical do eterno movimento. No fim da jornada, o ser desperto percebe algo paradoxal. Não existe fim algum. Todas as buscas espirituais, filosóficas, existenciais, no fundo, eram tentativas disfarçadas de chegar lá. Mas o lá nunca chega, porque o despertar não é uma linha de chegada, é um modo de caminhar. A esperança de um ponto final se dissolve, e no lugar dela nasce uma paz diferente, a paz de quem parou de procurar. É nesse ponto que o buscador descobre que a própria busca era parte da ilusão. Ele percebe que mesmo dentro do caminho espiritual, o ego ainda tenta negociar com a eternidade. Quando eu me iluminar, tudo fará sentido. E então, um dia, ele entende. Não há depois, não há conclusão. Há apenas o agora, pulsando em infinitas formas. Cada respiração é o ponto de chegada e o ponto de partida ao mesmo tempo. Alan Watts costumava dizer que a vida não é uma corrida, é uma dança. Essa frase resume a essência dessa perda. O ser desperto começa a se mover como quem dança com o mistério, sem tentar dominar o ritmo.
Ele aceita o incerto, o impermanente, o inacabado. E, de repente, o que antes era angústia vira liberdade. A ausência de destino se transforma em presença total. O tempo deixa de ser tirano e passa a ser música. É curioso. Quando a mente solta a ideia de chegar lá, ela finalmente chega aqui. Tudo o que parecia distante, amor, plenitude e significado, sempre esteve escondido no óbvio. O ser desperto entende que a vida nunca prometeu estabilidade, apenas movimento, e percebe que não há nada a ser conquistado, porque nada foi realmente perdido. O jogo da existência continua, mas agora sem jogador, e assim, com a dissolução da esperança de chegada, resta apenas o fluxo natural da consciência, leve, silencioso, imensamente vivo. É a liberdade final, aquela que não depende de promessas nem de certezas. Mas, curiosamente, é nesse exato instante que algo novo começa. O retorno ao simples, ao cotidiano, ao humano. Porque quem desperta de verdade não foge da vida, volta para ela mais presente do que nunca. No fim, depois de todas as perdas, o ser desperto descobre uma verdade simples e devastadora. Nada do que foi perdido era real. Eram apenas sonhos, máscaras, papéis improvisados num palco que chamávamos de vida. As certezas, os títulos, os medos, até as glórias, tudo se dissolve como névoa ao amanhecer. E o que sobra não é vazio, é vastidão. Uma planície aberta, silenciosa, onde nada precisa ser segurado. É estranho estar ali de pé, sem nada a que se agarrar. No começo parece solidão, mas logo você percebe que essa ausência de apoios é, na verdade, a presença da liberdade. A cada ilusão que cai, algo em você respira mais fundo. E no meio desse imenso espaço interior, você entende. Tudo o que perdeu era apenas um sonho. Acordar dói, mas permanecer dormindo dói muito mais. O despertar não te torna especial, apenas real. Não há coro celestial nem final feliz. Há apenas a vida, crua, bela, imprevisível. E é nesse despojamento que o ser desperto encontra paz. Livre para amar sem posse, agir sem medo, existir sem precisar provar nada. Livre simplesmente para ser. A liberdade não está no que você conquista, mas no que você deixa ir. E é por isso que, quando tudo se desfaz, a presença se torna a única resposta. Nenhum discurso é necessário, nenhuma promessa é feita, apenas o silêncio. Um silêncio tão cheio de significado que as palavras se calam diante dele. Porque quem desperta não busca mais respostas, vive as perguntas, e na presença, descobre que já é tudo o que procurava.